terrestre, na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de gestão do trânsito e transporte terrestre. Venha participar. Ligue para o 71-3272-1081 ou no e-mail pós-fenasdetran@fenasdetran.com.br. Pós-graduação Lato Sensu em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre é com a Fenasdetran. Apoio UGT, Sintracap e Rádio Joia. E essa é para você, amigo motorista. Dê a preferência, seja gentil e facilite a travessia quando houver faixa sem sinal luminoso. A preferência é do pedestre. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. E atenção, você pedestre, atravesse as ruas olhando para ambos os lados. Respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Utilize a faixa de pedestres sempre que disponível. Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Faixa de pedestres. Como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres. Não pare na faixa. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Essa é para você que quer ir além. A partir de agora, na Rádio Joia. Programa Evolução. Apresentação Karina Santos. Muito bom dia, boa quinta-feira aqui para você, ouvinte da Rádio Joia. Hoje estamos começando aí com um atrasozinho, né, para ajustes técnicos, mas é muito bom estar aqui com você, você que está acompanhando aqui a Rádio Joia pelo Facebook, seja bem-vindo, muito bom dia. Quem está aí acompanhando pelo nosso aplicativo, né, da Rádio Joia, você que ainda não tem um aplicativo, baixa o aplicativo para acompanhar a nossa Super Quinta e também a nossa programação musical, ou pelo site www.radiojoia.com. Bom dia, Diego Coscoba. Muito bom dia, mocinha, tudo beleza com você? Tranquilo e favorável. E com o bebê? Tá linda aqui, crescendo, daqui a pouco vai estar aqui puxando seu saco. E meu amigo Flávio, tá tudo bem lindo? também, muito obrigada. Minha Manda um abraço joia. pra você, viu? Pronto, minha joia. Vamos começando aí, né, mais um programa Evolução pra gente ajudar você que tá aí, que nos acompanha, que tá sempre ligadinho aqui na Rádio Joia pra ir além junto comigo. Lembrando que hoje a gente tá na nossa Super Quinta. O que é a Super Quinta da Joia, Diego Coscoba? Pois é, que é show de bola, uma reunião de programas de puro conteúdo, né? A Rádio Web com mais conteúdo da Bahia. Se chama, ela tá olhando assim, diz, a voz dele é legal, né? Mas e é verdade, aquela onda que, né? Enfim, muito obrigado, mas eu entendi o seu olhar, eu entendi, tudo bem, viu? Então... Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece, né? E geralmente as vozes bonitas tem um cara magrinho, mas dessa vez não. É um cara muito grande. É um cabra de peso. Que diz o... Enfim, a Super Quinta já tem maturidade no ar aí, isso, né? Hoje só com o Wagner. Só com o Wagner, pois é, novidade aí, né? No Maturidade a gente vai se despedindo da nossa querida Gal Sena, que vai dar um novo rumo à carreira dela, com novos projetos. Sucesso, Gal, um grande beijo pra você. E depois do Maturidade a gente vem com
pra você, né, Diego Coscoba? Vem pra mim, pra quem estiver ouvindo, pra quem quiser ouvir. Isso, com a nossa Dani Bacelar falando sobre entretenimento, dicas aí de beleza, de estética, muita coisa legal. Tem ele também, viu? Dinheiro, né? Hoje ela vai falar um dinheiro pouquinho. não, pô, tem ele também. Ah, Depois da Dani. sim, calma, eu vou chegar lá. Vigie. Desculpa. A gente tem, depois da Dani, temos o Conexão Conhecimento, não é Com isso? quem? Com o professor Martinez, às 15 horas. Olha aí. E às 17 a gente tem a nossa Lid, com Joia em Foco. Quem é seu convidado hoje, Lid? Minha convidada hoje é Ana Cristina, uma psicóloga, e ela é idealizadora do projeto Banzo. O projeto Banzo na Fazenda Grande. Legal, massa. Então você que está aí conectado na Super Rádio Joia, fica aqui com a gente que hoje tem programação ao vivo durante toda a nossa programação até às 18 horas aí com a Lid encerrando no Joia em Foco. E é claro, né, temos programação musical, então fica conectado aí. E se você está assistindo no nosso Facebook, compartilha, tá? Chama todo mundo, chama a galera, família, os amigos, para acompanhar esse papo aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre trajetória profissional. E aí, quando a gente fala de trajetória profissional, a gente está aí trazendo vários assuntos. O que é, Diego Você Coscoba? esqueceu do patrão, tá? Ah, claro, o nosso querido Magno Lavini tem a nossa Voz da Liberdade, que a gente já teve hoje, né? Mas Às amanhã 7 da tem. manhã, amanhã tem de novo, então Ó, a gente tem de demissão. segunda a sexta-feira. Poxa, eu vou tomar puxão de orelha aqui no Ó, ar, gente. demissão, velho. O chefe foi mal aí, hein? Ó, foco na carreira. A gente vai ter o Magno Lavini amanhã às 7. E eu, inclusive, eu tenho que abrir um parêntese aqui, que o programa tá bastante interessante. A gente tá tendo discussões, assim, sociais muito reflexivas. Hoje eu ouvi o programa às 7 da manhã, né? Agora tem que puxar, E a gente né? tá lá, não. Agora não, eu tô falando a verdade, mas eu tô Claro. falando a verdade. E o Magno, ele traz realmente algumas abordagens que faz a gente rever os nossos posicionamentos, né? Como a gente tá encarando aí o que tá acontecendo na nossa sociedade como um todo. E vale muito a pena, viu, turma? Se você ainda não ouviu, conecta na Rádio Joia, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, temos a Voz da Liberdade com o Magno Lavini. Dado o recado, Coscoba? Muito obrigado, agora já garanti. Perdoa o nós, emprego. viu, chefe? Então, vamos seguindo aqui, falando sobre trajetória profissional, onde hoje eu estou com uma convidada massa aqui, que eu conheci ela em um dos eventos que eu fui, e assim, foi uma honra poder conhecer o trabalho dela, entender um pouco sobre o que ela faz. E eu que falo tanto de empreendedorismo, né, o que não deixa da gente também pensar em nossa trajetória profissional dentro do processo de empreender. Eu acho que hoje a gente vai bater um papo aí, porque tem muita coisa legal que ela domina, gente, muito assunto, muito conteúdo. Então, se você quiser, já vou deixar aqui, se você quiser fazer a sua pergunta, se você quer participar aqui do nosso bate-papo, você pode mandar aí na nossa live no Facebook, né? Compartilha aí, comenta com a gente, ou manda pelo nosso WhatsApp, o 71, que a gente fala aqui de Salvador, 999838544. Fez o dever de casa. Manda sua dúvida, tira aí, manda sua pergunta, manda seu comentário, participa com a gente, que hoje eu vou receber aqui, estou recebendo a nossa querida Renata Mussi. Olha que nome gostoso, meu povo, que delícia. Seja bem-vinda, Renata, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, muito bacana aqui o clima, né? Nos bastidores a gente já se conheceu, já conheci algumas Isso. trajetórias, né? Eu sou apaixonada por trajetória profissional, como você sabe, Karina, e poder conhecer um pouco mais da história da Rádio Joia tem sido muito interessante para mim. Legal. Sem sombra de dúvida, a gente fica aí ligado, né? Muitas novidades vêm por aí e nesse bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre trajetória profissional. Legal. Primeiro, já que a gente vai entrar nesse contexto de trajetória, conta como que foi, né, a sua trajetória, como está sendo a sua trajetória profissional, pra gente conhecer Bacana, mais. exatamente, como está sendo, né? A trajetória profissional, ela se desenvolve muito antes da gente pensar sobre profissão, na realidade. Né? Hoje eu compreendo que a trajetória profissional nada mais é do que a sua trajetória de vida, que tem um aspecto chamado profissão, que vai aparecer aí em torno da sua idade jovem adulto, quando a gente começa a pensar do que a gente vai viver, né? Do que a gente vai fazer para produzir um recurso financeiro e sobreviver no mercado de trabalho. Então, é assim que eu compreendo a questão da trajetória profissional. Mas, pensando na perspectiva da construção da trajetória, é a sua trajetória de vida. Desde lá atrás, quando você desenvolve algumas habilidades e competências iniciais da vida, de relacionamentos sociais, por exemplo, você já está contribuindo para a sua trajetória profissional. E falar da minha trajetória profissional é falar da minha história de vida, na realidade, né? Mas demarcando a questão da profissão, a minha profissão é psicologia, né? Eu tenho uma formação em psicologia, eu sou psicóloga de formação. E ao longo do meu exercer a psicologia, eu sempre atuei na área de psicologia organizacional, junto à gestão de pessoas. Perfeito.
Perfeito. Né? Essa foi a minha escolha inicial. Mas, em paralelo a isso, na época da minha graduação, eu me encantei pelo ensino, né, através de participar de uma monitoria em algumas disciplinas do curso de psicologia. Eu pensei, e aí quando a gente começa a pensar o plano de carreira, o famoso plano de carreira, né, no meu plano havia algumas metas, dentre elas o ensino superior na formação de psicologia. Em paralelo a isso, uma especialização em gestão com pessoas, que eu iria atuar na área da psicologia organizacional, né, e do trabalho. E assim foi. Logo no início, no primeiro ano, que eu me formei em psicologia, quando eu peguei o meu diploma, eu me inseri numa pós-graduação em gestão com pessoas, e nessa mesma época fui contratada para trabalhar no RH de uma universidade, que foi a própria universidade que eu me formei, que é a Unifax. Ah, que bacana. Quer dizer, a própria universidade abriu as portas, Exatamente. Né, pra você. Que legal. Exatamente. Isso foi fantástico. Inclusive, marca muito a minha trajetória profissional, porque existe uma relação de gratidão e de afeto muito grande por aquele lugar, né? Foi o lugar que me formou. Te cria um vínculo, né? Exatamente. Isso é bom, mas também tem suas desvantagens, Fica no né? apego. Foi bem difícil desapegar. Na realidade, eu digo que eu não desfiz desse apego, né? Embora não esteja mais trabalhando lá. Então, no primeiro ano, eu trabalhei como psicóloga do RH. Eu tinha um desafio novo e foi bacana, porque na época, foi em 2007, a universidade me contratou para eu poder implementar o programa da inclusão da pessoa com deficiência, porque naquela época começou-se a falar sobre a questão das cotas. Sim. Né? E aí, ao longo de um ano, a gente desenvolveu esse programa, e ao finalizar um ano, quando eu ia tirar as minhas férias, houve a oportunidade de ir dar aula no curso de psicologia, que fazia parte do meu plano de carreira, mas era algo que eu previa para um futuro mais distante. Aconteceu. Antes do que você esperava. E aí, né? diante da primeira grande... Como foi encarar esse desafio? Então, foi bem interessante, porque assim, foi um conflito que eu tive, né? Porque eu tive que optar, não tinha opção das duas coisas. E para mim foi muito doloroso esse momento. Mas eu optei por ir para a docência, né? Me desvinculei da parte administrativa e aí deixei a psicologia organizacional e do trabalho em pausa e fui para a docência. Mas no semestre seguinte, eu abri a minha própria consultoria de recursos humanos. Ousada ela, né, minha gente? E aí foi Que quando maravilha. eu comecei a me perceber, né, e resgatar algumas habilidades empreendedoras, porque as habilidades de empreendedorismo não necessariamente estão só relacionadas a você empresariar algo, né? E aí você sabe mais do que eu, inclusive eu tenho pegado várias dicas suas, assim, no trabalho que você desenvolve com empreendedores, e a gente se conheceu num evento de mulheres empreendedoras justamente nesse sentido. Eu comecei a me perceber, né, alguém que teria talento para isso. E aí eu desenvolvi minha trajetória toda focada. Por 7 anos eu fui vinculada à universidade. Lá eu era professora da área de gestão, negócios e psicologia. Em paralelo a essa minha função lá, eu assumi coordenação acadêmica de alguns setores, que nada mais era do que gestão de pessoas, né, para produzir Tudo, algo. na verdade, estava interligado. Que até a parte mais original da sua carreira. Karina, né? você consegue ver isso de maneira muito clara porque é a sua área de atuação. Mas nem todo mundo conseguia ver, e nem eu, enquanto eu estava vivendo, eu não via essa interligação tão forte, né? Uma coisa é quando a gente olha de fora e faz uma análise, e aí a gente reconhece o que você acabou de reconhecer, e que para quem é da área é muito nítido, mas no momento em que eu estava vivendo, inclusive... Parece que você está confusa, né? Parece que você está tirando para tudo quanto é lado. Veja bem o que me aconteceu um dia. Um gestor meu, uma vez eu estava fazendo uma apresentação de resultados e eu estava usando uma planilha de Excel. E aí eu estava explicando como é que funcionava e tal. E alguém falou, se surpreendeu, falou assim, poxa, uma psicóloga usando esse recurso. Meu gestor, que já era meu gestor há uns 8 meses, virou para mim e falou assim, você é psicóloga? Nossa, eu passei 3 dias sem dormir, né? Ai, meu Porque, Deus, tipo estudei assim, tanto pra, meu tipo, Deus agora... do céu, sou louca pela minha profissão, super, né? O que eu faço? Tô abrindo mão. Sou professora de psicologia e eu não sou reconhecida como tal. E isso me gerou uma crise, né? Você acha que dentro da sua trajetória profissional teve um momento em que você foi meio que levada pelas circunstâncias, ou o tempo inteiro você acha que você estava na rédea ali, estava segurando legal? Eu estava na rédea. Foi difícil estar na rédea, mas eu estava. Porque eu tive que fazer... As decisões realmente foram tomadas por mim. Agora, se você me perguntar, Renata, essas decisões foram totalmente conscientes, foram totalmente seguras, estava totalmente atrelado ao plano que você tinha feito, aí eu vou te dizer que não.
né? E houveram situações onde eu aceitei coisas que talvez se eu voltasse no tempo eu não teria aceitado, estrategicamente falando. Sim. Porém, hoje eu reconheço Que foram necessárias, que foram né? necessárias, né? Porque na trajetória, a gente, por mais que a gente tenha um plano, né? E a gente trabalha com planejamento, esse plano é a expectativa. A realidade depende de várias outras E variáveis. pode acontecer de diversas formas, né? Que Exatamente. podem ser, por um lado, muito positivo, te surpreendendo, te trazendo resultados que você nem imaginava que fosse ter, como também pode ser por um lado negativo, que você também não se percebe que você está abrindo mão, na verdade, de algo que você queria muito, né? Isso pode Exatamente. acontecer, né? Pode. E aí são os desvios, né, nas rotas, que às vezes a Aham. gente abre um atalho, passeia por ali, depois volta para o mesmo lugar ou volta para um lugar diferente, né? Sim, sim. E por isso que eu gosto do termo trajetória e não necessariamente carreira. Carreira é pré-definido, né? Se a gente for olhar no dicionário, há uma diferenciação. Trajetória é o caminho que um corpo faz no espaço. E essa trajetória ela é muito particular. Porque nuances, né? Exatamente. E aí o que acontece? Na medida que as coisas foram acontecendo, também eu fui me percebendo, né? E me identificando. Mas voltando ao episódio de que eu fiquei em crise por não Sim, ser sim. reconhecida como psicóloga, Cadê meu diploma? depois de um tempo eu entendi, porque na realidade, no senso comum, de forma geral, o psicólogo ele é identificado como aquela pessoa extremamente calma, pouco enérgica, né? Mais passiva, com uma escuta, mais É crítica. aquela pessoa, né, mais Tons tipo, fechada, pastéis, de exato. óculos, que só ouve, né, Isso. e observa. Exato, porque o que acontece? Geralmente as pessoas quando pensam psicologia, pensam na psicologia clínica. Sim, E de exatamente. fato, quando eu me dei conta disso, e isso foi em terapia, porque psicólogo faz terapia, né? Sim. Eu percebi que não, tá tudo certo, porque realmente eu não sou essa pessoa. Primeiro, eu não sou essa pessoa na minha vida. Segundo, eu não fiz essa escolha na psicologia. Então é natural que as pessoas não me identifiquem como Não psicóloga. associa essa figura que foi montada, né, pela exatamente. sociedade. Só assim. que existe a psicologia nas organizações. Só que eu não estava nesse lugar. Porque lembra que eu saí do RH? Sim, Na verdade, naquele momento, eu estava sendo uma gestora de pessoas. E ele estava me reconhecendo como gestora de pessoas, né? A psicologia era a minha formação. Era a base que eu tinha para poder performar naquela área, naquela tarefa, né? E aí, depois disso, eu fiquei bem confortável, porque, de fato, eu não tenho aquelas características, Sabe o né? que é que eu acho bacana? A gente sempre fala aqui nos nossos programas, e eu já percebi que isso é bem comum, assim, vem do contexto, assim, de todo mundo que vem aqui, que a virada, tanto da questão da carreira, ou da questão até de você perceber as oportunidades, as possibilidades, vem da pessoa se conhecer, né? A partir do momento que você faz esse acesso, de você se entender, de você se conhecer, de você se observar sem julgamento, né? Você começa a se entender melhor e a trilhar um melhor caminho. E aí você falou um pouquinho aqui sobre a questão de você ter um plano de carreira. Explica pra gente o que é esse plano de carreira. Como que funciona isso? Tecnicamente falando, existe uma série de ferramentas, né? E metodologias que Sim. são extremamente ricas e auxiliam no momento em que alguém que não é tão visionário assim projeta no futuro aquilo que ele quer ser. E geralmente o que a gente projeta no futuro, o que a gente quer ser, tem muito do que a gente já é, do que a gente já construiu, né? Geralmente a gente almeja coisas que estejam dentro da nossa visão de mundo, do nosso mindset, Sim. né? Então, Dentro daquilo que a gente já contextualiza, Isso. né? e aí, tecnicamente falando, o plano de carreira ele é importante para dar uma seguridade ao indivíduo, ao profissional, de que passos ele deve dar que vai levar ao sucesso. Carreira é justamente isso. É um caminho que já foi percorrido e ele chegou a algum lugar, né? Geralmente, quando você faz um plano de carreira, você toma como base, inclusive a gente trabalha nessa perspectiva nas técnicas, qual é o profissional de referência e o que ele fez para chegar lá. Sim. Né? O que eu tenho hoje de habilidades e competências técnicas e comportamentais que já me aproximam disso, que eu preciso desenvolver, que curso eu preciso fazer para poder ser aceito no mercado, Perfeito. para atuar nessa área. Então, o plano de carreira vai levar em consideração todas essas variáveis. Né? Pensar em planejamento e plano de carreira é levantar o maior número de variáveis que vão favorecer a eu atingir aquele meu objetivo. Tá? E qual é a diferença de um plano de carreira e uma trajetória profissional? A trajetória Boa. profissional é a ação e é o que ocorreu desse plano, né?
E aí, Karina, eu costumo usar um termo que nem sempre é bem compreendido. Eu vou aproveitar, inclusive, a oportunidade para O explicar. espaço é seu. Eu costumo dizer o seguinte, eu não trabalho com tentativas. Por quê? Renata, isso daí é muito arriscado, né? Por que eu não trabalho com tentativas? Porque eu trabalho não com expectativas, eu trabalho com a realidade. Né? Então, obviamente, quando um jovem profissional tem uma expectativa de uma carreira e está ali montando o seu planejamento de carreira, ele vai estar trabalhando com a expectativa. E qual é o meu papel? E aí, já explicando um pouquinho do meu trabalho, né? Que algumas pessoas perguntam, você faz o quê? Eu uso a metodologia do coaching, hoje em dia, fortemente com a presença do Lego Serious Play, que é uma ferramenta, né? Incrível, até Mas você vai falar sobre a ela. gente não pode esquecer que eu sou psicóloga. Embora tenha tido aquele episódio, né? Eu sou psicóloga, então a minha escuta é clínica. A minha escuta vai levar em consideração o indivíduo. A minha escuta vai levar em consideração que aquele indivíduo ele está inserido na sociedade, que ele tem um mindset, que ele tem expectativas dos outros, que ele é uma pessoa, que ele assume outros papéis sociais que não só o do profissional. Sim, né? sim. E qual é a minha tarefa? A minha tarefa é pegar a realidade dele hoje e a expectativa dele e essa expectativa se tornar isso, né? a sua realização, né? Então, na realidade, ele tem uma realidade, ele tem expectativa, mas o que a gente vai fazer é com que ele realize essa expectativa Isso, quando a gente dentro fala da realidade. E aí, é o que ele está vivendo hoje, né? O cenário dele, as interferências que ele tem, os recursos, tudo isso. Isso. E por que a gente não trabalha com tentativa? Porque, obviamente, que quando a gente estabelece metas reais, né, desafiadoras, porém reais, não tem por que elas não serem conquistadas. Né? E, obviamente, que o meu papel, enquanto mediadora desse processo, é diminuir o risco de frustração. Porque a frustração leva o indivíduo para o polo oposto da ação. Vai para o lado, digamos assim, obscuro da força, né? De não acreditar em si, que trabalha justamente ao contrário do que a gente precisa para que a gente possa estar performando. Por exemplo, uma pessoa hoje que está em um cenário onde ela está desempregada, sem perspectiva de uma recolocação profissional, como que ela pode pensar em uma trajetória profissional dentro desse contexto? Assim? O que ela pode usar como algo que gere para ela essa ação, né? Esse movimento? Pra ela... Sem sombra de dúvidas, é reconhecer como ela está diante da história que ela já tem. E que história é essa? É alguém que já performou, já esteve no mercado, não esteve, porque não está mais. Entender isso, né? Esse contexto, o presente. A partir disso, entender o porquê que esse presente levou ela a essa condição de desemprego. E aí é importante frisar bastante, é o que você pergunta, a gente não pode pensar na performance do indivíduo dissociada da realidade que a gente vive. Né? A realidade que a gente vive é uma realidade de pouca oportunidade. As pessoas que estão inseridas estão perdendo seus empregos. E aí a primeira pergunta é, o emprego é a única saída para a produtividade? Né? Será que existem outras formas de trabalho que eu posso desenvolver que não necessariamente seja emprego, vínculo empregatício, CLT, como eu já entende? E aí, nesse momento, a gente vai, como você falou, conhecer que indivíduo é esse na esfera profissional, que, sem sombra de dúvidas, é importante ampliar um pouco para ver quem é esse indivíduo como pessoa, e aí isso já... Observe que a gente já está afastado da ideia da segregação pessoal e profissional. Sim. Que reinou por muito tempo, né? A pessoa é profissional, chega no trabalho... Vida pessoal, vida profissional, não existe, é sempre que eu falo, não existe isso. Nunca existiu, na verdade, e hoje em dia, muito menos, né? Então, até porque hoje em dia o indivíduo ele é responsável pela sua própria carreira. As empresas elas não se preocupam mais com isso. Exatamente. Né? Se você não fizer por você a sua carreira, não ter essa visão, a empresa ela não vai fazer isso por você. Então, olhando para essa situação hipotética que você trouxe, a gente vai fazer um mapeamento de habilidades e competências. Esse profissional ele vai entrar em contato com o profissional que ele é. E muitas vezes nesse processo a pessoa se surpreende. Muito positivamente, em alguns casos, em outros casos se frustra porque ele tinha uma autoimagem irreal. Distorcida, né? Exatamente. E aí, pode encerrar. Diante desses resultados, né, com essas ferramentas na mão, que inclusive no processo de coaching que hoje eu adoto, eu chamo de etapa decida ser você.
né? Que é o momento em que você se conhece. O que eu tenho hoje, quem eu sou hoje. Aí a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa que eu chamo de construtor de si, né? Então, assim, eu sou eu, ok, tem Me reconheço, isso, assim. me aceito, Isso. né? E agora eu vou me construir, me reconstruir, e aí vai depender muito do indivíduo. E também dos objetivos que ele quer, né? Exatamente, que aí é exatamente o momento em que a gente vai utilizar de todo o aparato que a gente estuda, aprende, né, como profissional da área, para que a pessoa desenvolva o seu plano, que é o construtor de si. E, por fim, é o que eu proponho para os meus coaches, né, decida ser feliz. Então, hoje eu me conheço, eu sei o que eu quero, para onde eu vou, o que eu preciso fazer para chegar lá, e eu decido ser feliz. Decidir ser feliz é entender que essas escolhas impactam na vida, com perdas e ganhos, e tudo bem. Sabe? É você bancar essa decisão e todo o ônus e bônus que ela traz, né? E ai, que delícia, gente, poder falar desse assunto, né? E a gente ter essa percepção cada vez mais clara de que pensar na área pessoal e pensar na área profissional não são coisas que têm que estar desassociadas, muito pelo contrário, elas precisam estar se comunicando, elas precisam estar conversando entre si. Eu faço acompanhamento também com mentoria, né? Uma coach de São Paulo, a Alessandra Camilo, e ela é muito poderosa assim, em suas palavras, e anteontem à noite a gente teve mentoria. E uma das coisas que ela falou, que me marcou muito e que eu me identifico com isso, e eu falo isso também para os meus clientes, é que a gente precisa olhar para as nossas escolhas profissionais a partir também do estilo de vida que você quer ter. Exatamente. Não adianta você construir essa trajetória, buscar um objetivo profissional, sendo que aquilo não condiz, né, com o estilo de vida que você quer ter. Exatamente. Então, por isso que é muito importante você olhar para a sua carreira, para a sua escolha, para onde você quer chegar, entendendo, eu quero estar realmente onde eu estou, nessa mesma condição, colhendo esses mesmos frutos, tendo esse mesmo desprendimento de energia daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 3, né? Então, a gente precisa ter essa visão para que a gente possa trilhar aí essa trajetória de uma forma saudável, escolhendo ser feliz, né? Fazendo essas escolhas aí mais assertivas. Isso. E aí você tocou num termo que eu gosto muito de usar também, que é trilha, né? Trajetória, trilha. Exatamente, trilhar. E às vezes a gente tem N possibilidades de trilha, né? Pensa no mapa, tem várias formas de você chegar ao mesmo caminho. Exato. E você não necessariamente precisa cumprir com aquilo que você planejou, porque isso pode ser revisto. Perfeito. E aí é importante entender a dinâmica, né, desse planejamento de carreira. Entende? Legal. Até mesmo porque os obstáculos eles vão surgindo, né? E aí você não pode simplesmente engessar e dizer, eu só pensei assim, eu quero que seja assim e vou seguir assim, né? Às vezes a gente precisa ter esse jogo de cintura para tomar novas decisões. Gente, que papo bom, hein? Estamos falando aí sobre trajetória profissional. Se você está acompanhando aqui a Rádio Joia, manda sua pergunta aí na nossa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook. Você pode também participar, né, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp da rádio. O WhatsApp que é um WhatsApp novo, então se você não tem, já anota aí, se conecta com a gente, é o 71999838544. Manda sua pergunta, manda seu nome também, tá? Pra gente mandar um beijo pra você aqui ao vivo, agradecer pela sua participação. E lembrando que depois do programa Evolução, hoje a gente já teve a Voz da Liberdade com o Magno Lavigne, deixa eu falar logo aqui, né, para ninguém ficar me dizendo que eu estou esquecendo de nada. A gente já teve a Voz da Liberdade aqui às 7 da manhã com o Magno Lavigne. Estamos seguindo aqui na nossa Super Quinta com o programa Evolução. Depois a gente tem o Maturidade no Ar com o Wagner Greenhalgh. Então, o Wagner que vem aí com muita novidade para vocês. Não percam o programa Maturidade, está sensacional hoje. Depois a gente segue às 12 horas com a Daniela Bacelar com Pra Você, falando aí de entretenimento, recebendo 2 convidadas também incríveis aí para bater um papo com ela. Temos uma programação musical aí com o Túnel do Tempo, né? Então, se você acha que a Rádio Joia é só programa ao vivo, está enganado, hein? A gente tem música também, se conecta aqui com a gente. Depois, às 15 horas, entramos com Conexão Conhecimento com o professor Martinez e fechamos a nossa Super Quinta com o Joia em Foco, com a Lid que já está aqui aquecendo aqui nos nossos bastidores de produção aqui com o nosso Diego Coscoba para às 17 horas entrar aí com o Joia em Foco. Lembrando que você tem a nossa programação diária musical, com música sertaneja, com toda a música aí para você viajar com o Túnel do Tempo. Temos as reprises das Super Quintas que acontecem também sempre às 19 horas de segunda a sexta-feira. Então, fica aqui na Rádio Joia. Se você ainda não navegou, você está chegando agora, não conhece muito da rádio, entra no nosso site www.radiojoia.com
E seja joia você também, não é, seu Diego Coscova? Pois é. Seja joia você também. Eu tô aqui Eita. tentando tirar férias. Tá tentando, né? Botando Lid pra trabalhar Tem que ali. aprender, né? Você vigie, viu, Lid? Que esse cara não é fraco, não, viu? E seguimos aqui com o nosso papo, recebendo hoje a Renata Mussi, ela que é facilitadora, certificada também para o uso da metodologia Lego, que ela vai falar agora sobre esse assunto, que eu sou super curiosa, gente, sobre essa metodologia. Já participei de dinâmicas através dessa metodologia e ela é fantástica, porque a gente estimula a nossa criatividade, né, e gera muitas reflexões. Então, ela vai falar um pouquinho com a gente também sobre isso. Ela que já falou que ela é psicóloga, educadora também, master coach, especialista em gestão de pessoas e terapia comportamental. Então, a gente vai falar um pouquinho com ela agora sobre como que funciona essa metodologia. Explica pra gente, Rê. Então, a metodologia do Lego chegou na minha vida de uma maneira bem inusitada. Inclusive, quero registrar aqui e agradecer, né, a Luane, que é uma colega minha da época da escola. A gente se reconectou num grupo de WhatsApp. Uhum. E aí ela viu que eu era coach e falou: "Hey, você conhece a metodologia Lego?" Eu falei: não conheço. Já tinha ouvido falar, alguns colegas já estavam adotando, mas nunca tinha me aproximado. Ela falou: vamos fazer, eu estou trabalhando com isso e tal. E aí eu conheci no workshop. Lego é um brinquedo que na minha geração, nem na nossa geração, era um Tipo brinquedo. ontem. Outro dia. Era um brinquedo de pouco acesso. Era Verdade, né? não E era um continua, brinquedo na pouco- realidade, continua, ele ele tem um continua nicho, né? sendo um brinquedo que ele tem um custo alto, né? Inclusive, no uso como ferramenta, de fato, é um investimento alto. Sim. E por que eu terminei adotando e fiz a formação? Porque eu fiquei encantada com as possibilidades, né? Como você falou, trabalhar com o lúdico, a própria formação em psicologia fundamentou bastante esse uso da metodologia, né? Então, quando eu conheci a metodologia, eu fiquei encantada com as conexões que foram feitas em relação à questão do uso das mãos, o inconsciente fala, o lúdico, a criatividade, a forma como a gente é formado para mediar essa relação entre a produção individual, que é o protótipo do Lego, né? Sim. E a história de vida, é aplicado a situações cotidianas, ele pode ser aplicado a situações organizacionais. Hoje em dia se usa o Lego para N possibilidades. Só que aí a gente está falando, isso é importante dizer, a gente está falando da metodologia Lego Serious Play, que é a forma séria de brincar de Lego. Tá? Então, assim, a gente não vai na loja do Lego, compra ali e usa. Não, a gente faz uma formação. Aqueles kits que a gente utiliza é um kit específico, que ele foi devidamente estudado, as cores, os blocos, a soma de peças, todas... Ele não é igual o que a gente compra na loja. Não é. Ele é diferente. Né? Então, na verdade, é um segmento da Lego que desenvolveu essa metodologia. Inclusive, o próprio kit, como a gente compra, é específico para brincar seriamente de Lego. Certo? Top. Isso é importante ser dito, né? Porque hoje em dia tem crescido bastante o uso e algumas pessoas vão na loja, pegam e utilizam e dizem que está fazendo Lego Serious Play. Não está. Ele está utilizando um brinquedo, que poderia ser qualquer outro, E tá fazendo qualquer metodologia Exatamente. lá que Então, é acha importante a que gente aprendeu. entender isso, né? Eu vou aproveitar esse canal para dizer que quando você for adquirir algum serviço que seja com Lego, certifique-se se essa pessoa está capacitada para, né? E aí existem capacitações que são feitas, certo? Perfeito. Bom, então como é que funciona? É bem uma brincadeira mesmo, né? Geralmente a pessoa, a princípio, como eu trabalho com jovens empreendedores, geralmente esses jovens eles já tiveram algum contato com o Lego, né? Sim. Mesmo quando são pessoas de gerações mais avançadas, digamos assim, elas já conhecem de algum modo, porque é um brinquedo conhecido mundialmente. E aí, a proposta é que se construa um protótipo, e aí esse protótipo ele é construído em cima do tema que a gente vai trabalhar, e a partir dessa construção, a mágica acontece, né? Que não é mágica, obviamente. Porém, o impacto é muito forte, porque quando o indivíduo ele constrói algo sobre si, muitas vezes ele não se dá conta. E quando ele olha para aquele produto, ele reconhece características que, a princípio, racionalmente, ele não traria. Por exemplo, assim, quando a gente fala dessas percepções, assim, quais são os principais pontos que essa dinâmica, essa metodologia dá de clareza para quem participa de uma dinâmica com o Lego, por exemplo? Pronto. A diferença seria justamente o explicitar conteúdos que, da forma racional, geralmente a gente não explicita.
Entende? Tipo, Então, o lúdico algo traz pessoal, isso. algo muito Sim, íntimo, exatamente. algum trauma. O que acontece? Quando o indivíduo está diante do seu protótipo, que ele começa a falar sobre, ele começa a contar a sua história, e aí entra o storytelling, né? E quando ele começa a contar a sua própria história, ele se afasta de si mesmo, né? Passa a ser um espectador, Passa né? a ser um espectador e passa a ter uma outra visão sobre aquela realidade. Né? Então, é rico muito, justamente por conta disso. Ele tem insights sobre si mesmo, sobre o tema que está sendo trabalhado, né? O construir, naquele momento em que ele está ali construindo e nós estamos interagindo com ele, ele começa a perceber em si atitudes, competências, entende? Habilidades que estão na sua própria história, né? Isso. E que elas emergem nesse contexto. E aí, muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela diz o seguinte: eu tenho dificuldade de me expressar. Só que quando ela está ali se expressando, ela percebe que não existe essa dificuldade. Existe uma crença de dificuldade que bloqueia a possibilidade. Tá, só para quem está ouvindo a gente entender, protótipo, quando a gente chama de protótipo, o que é esse protótipo? É o produto, é o legozinho pronto, é o que ele construiu. Ele tem lá as peças. Ele tem as peças, ele tem uma basezinha, né? E ele constrói em cima daquela base. Então, essa construção que ele vai ali colocando pecinha por pecinha dentro do entendimento dele, essa peça encaixa melhor, essa não encaixa, essa diz mais do que eu quero transmitir, essa não. Isso. Então, quando ele fecha essa ideia, ali ele tem um protótipo. Isso. Como que acontece esse processo de construção dessa ideia? Então, a gente dá uma consigna, diz a regra do jogo, é como num jogo mesmo, né? Sei. A gente tem um brinquedo e a gente diz, esse brinquedo funciona dessa maneira, faça. E aí ele vai brincar. E aí, ao final da brincadeira, que é o resultado final, né? Ele tem o protótipo dele e a representação concreta daquela tarefa ou daquele tema que a gente trabalhou. E aí é que começa ou continua, porque geralmente eu faço isso já interagindo com ele, né? Enquanto ele constrói, a gente vai conversando. E aí, quando ele chega nesse, que é o que você explicou muito bem, o que é esse protótipo, é que começa toda a possibilidade do planejamento, toda a reflexão maior sobre si, entende? Então, esse protótipo ele pode estar relacionado a uma construção, por exemplo, você faz uma pergunta de vida dele, um profissional, e ele vai lá e representa isso naquele protótipo, então, que ele monta com aquelas peças. Vou te falar algo que de cara, assim, quando o cliente chega, eu peço para que ele construa, é o momento atual dele de carreira. Legal. Como você se vê, né? Construa. E aí, a partir disso, ele vai representar nesse protótipo e a partir dali ele faz as reflexões, né? E aí de como que ele chegou ali, de quais foram os pontos mais fortes, que ele usou como ferramenta, por que aquilo fez sentido. E aí passa por todo esse processo de construção. Isso. Deve ser uma delícia fazer, né? Eu não participei com foco em carreira, participei com foco em negócio, né? Foi para justamente ter uma visão do meu negócio e foi assim fantástico, assim, eu consegui montar tudo que eu quero, assim, da estrutura do meu negócio no brinquedo. E isso é muito legal. E a gente trabalha também com grupos, né? Como eu te falei, eu queria te perguntar, como que acontece essa dinâmica? Ela pode ser individual ou somente em grupo? Pronto. Ela pode ser individual ou em grupo, depende do propósito, né? E aí, lembra que eu te falei que lá atrás eu tive uma empresa de recursos humanos, trabalhava com treinamento e desenvolvimento, né? Sim. Então, hoje eu tenho também atuado com a metodologia do Lego com empresas que trabalham a questão da liderança, por exemplo, e construção de planejamento estratégico. Olha que legal. E aí você consegue envolver toda a equipe da empresa, né? Exatamente. Então, a princípio, cada membro recebe um kit e esses kits eles vão sendo encaixados no projeto a depender da área. Eu já fiz também planejamento de processo operacional. Cada um, né? Cada área vai fazendo e vai linkando, né? E o que é bacana é que, ao final, produz-se muito conteúdo, né? E aí, em paralelo, a gente vai racionalizando, colocando no papel, e a gente usa post-it, a gente usa outros recursos, não é só o Lego, né? Mas aí você tem um retrato, como se fosse um mapa mesmo, né? Do planejamento estratégico lá, o protótipo em Lego, para aquela organização. E isso é fantástico porque você faz a intermediação, mas toda a construção é feita pelas próprias pessoas, exatamente, né? E por isso a importância de alguém que tenha uma certificação nisso, né? Para saber fazer a condução disso corretamente. Sabe o que é que eu vejo muitas vezes? É o ponto muito positivo disso, e aí eu quero que você traga outros pontos também dessa metodologia, que você já, na sua experiência, você vai poder trazer mais para a gente entender melhor.
Mas quando a gente fala, por exemplo, do ambiente corporativo e a gente traz uma metodologia dessa, a gente está trabalhando vários pontos ali. Sim. Primeiro, o ponto da criatividade entre as pessoas que trabalham naquele ambiente, naquelas áreas. Depois, o ponto da gente poder interagir, né, as áreas e fazer isso de uma forma sistêmica, né, onde a gente consegue integrar, por exemplo, RH, vendas, atendimento, e todo mundo começar a ver o contexto um do outro, que eu acho que isso é bastante enriquecedor, né, dentro de uma organização. Mas, assim, quando a gente fala de trajetória profissional, quais seriam os outros pontos, assim, que a gente enxerga como positivo que essa metodologia ela traz para o indivíduo? Então, pensando num programa de coaching específico para a carreira, a gente inicia com um ponto de partida e a gente vai para onde a gente quer chegar. E aí eu trabalho com esse protótipo, né? Então, a pessoa constrói, e esse é o protótipo do ponto A. Sim. E a gente vai reconstruindo ou desconstruindo, né? E aí depende muito do indivíduo. Tem indivíduo que ele quer desfazer e refazer, né? E é um processo Quando ele quer manter e acrescentar alguns elementos, o processo é outro, mas a gente trabalha nesse concreto. Entende? Por exemplo, ontem eu atendi uma cliente, ela está na terceira sessão, ela fez o protótipo dela e, ao final, ela optou por não desconstruir. Na nossa próxima sessão, ela vai trabalhar em cima do que ela construiu. Entende? Nossa. Então, ele acompanha o processo como um produto concreto. Tendo aquilo ali como uma base para que ele possa, dentro dessa base, se desenvolver. Karina, porque assim, isso termina se tornando uma âncora também para o indivíduo, né? Perfeito. Que vai lembrar o tempo inteiro. Eu tiro fotos e aí ele consegue acompanhar, né? Na forma como eu trabalho, eu crio um grupo de WhatsApp com o meu cliente e fica tudo ali, né? As questões dele, as tarefas de casa, a foto do protótipo. É um relatório que ele tem ali online, automático. E é interessante porque ele vai ter ali, na história dele, né, o momento em que ele construiu aquilo, o que ele pensou sobre a carreira dele, e ele tem uma imagem. E isso a gente sabe, através de estudos que já apontam, né, o impacto e a relevância de quando a gente tem uma referência, né, em algo concreto. No coaching, a gente trabalha com a questão da âncora, que pode ser uma palavra, que pode ser algo que, num momento em que é difícil o meu percurso, eu resgato aquela palavra, aquela imagem. Aquilo e consigo e o Lego ele pode ser utilizado como uma âncora. Porque você começa a perceber, poxa, caramba, olha onde eu estava, né? E eu acho que hoje o mais difícil na nossa vida, principalmente na questão profissional, é a gente enxergar isso. Muitas pessoas falam, eu não estou conseguindo, minha carreira está ruim, eu não dou conta, mas elas não olham para o que foi lá atrás, né? Para as construções passadas, para as suas conquistas anteriores. E aí, quando você faz isso de uma forma representativa, com uma imagem, né, da construção do próprio Lego, você consegue ver, poxa, eu já fui assim, olha por onde eu passei e olha como eu estou hoje, né? E aquilo que eu falei para você da questão do decida ser você, nada mais é do que você honrar a sua história. Independente de que classificação você dá a ela, né? Porque cada um dá uma classificação. Tem gente que acha, eu perdi tempo. Não importa a classificação. Honre a sua história. Para que você entenda força, né? Que a sua história ela está sendo construída. Ela não acabou. E quando a gente começa a olhar para a nossa história, a gente ganha uma força. Porque, assim, tudo que a gente viveu contribuir para que a gente chegasse onde a gente está, né? Exato. E aí, quando a gente começa a olhar para trás, a gente vê quantas coisas que a gente construiu, quantos aprendizados. E sempre, gente, quem está aí me acompanhando, sempre vai ter alguma coisa na sua história que você vai aplicar, seja no seu momento presente ou lá na frente você vai precisar. Acredita em mim, tá? Porque isso é real. Sempre, eu mesma falo, minha formação inicial é comunicação. Olha só que coisa, né? E onde eu estou hoje? Então, talvez se eu não tivesse passado pela trajetória da comunicação, eu não estaria aqui. Eu já fiz curso de teatro, olha onde eu já estou. Então, tudo isso, quando eu olho para trás e vejo os caminhos que eu percorri, eu digo, caramba, né? Parece que tudo realmente aconteceu. Parece não, tudo realmente aconteceu de uma forma que me preparasse para onde eu estou hoje. Eu vou aproveitar isso que você está falando e trazer algo muito pessoal. Eu, na minha infância, menina, né? Eu tinha um irmão... Tipo anteontem, gente. Outro dia. Meu irmão, a diferença de idade da gente é de 1 ano e 2 meses, né? Então, quando a gente começou a ter uma idadezinha assim de fazer escola e pensar em um esporte ou o que for, inventaram. Eu achava que era minha mãe, mas ela me disse esses dias que não foi ela, foi minha avó. Me matricularam no balé. E eu fui expulsa da aula de balé.
eu fui pra Bem aula do disciplinada, lado. Pois hein? é. Eu fui pra aula do lado fazer jazz. Né? Na minha Olha infância só. houve essa tentativa, porque tinha aquela coisa do que é de menino e do que é de menino. No entanto, eu fui feliz jogando futebol na escola, no ensino fundamental e médio. Né? E isso, por incrível que pareça ou não pareça, influencia nas minhas escolhas do futuro, entende? Então, Verdade. quando naquele dia me disseram você não é psicóloga, é porque eu não sou bailarina. Que tem uma, né? Aham, se você for fazer uma Mas, correlação. mas hoje eu digo, gente, eu sou psicóloga e que bom que eu escolhi a área da psicologia que está atrelada às minhas habilidades e competências, porque isso aumenta a minha probabilidade de sucesso e de felicidade, inclusive de performar financeiramente bem. Exato. Né? Porque não adianta, se você não tem... E aí é interessante porque as pessoas também... isso é importante ser dito, né? Quando a gente fala de carreira. Existem talentos... E todos os talentos são habilidades e competências que são desenvolvidas e aprendidas, Sim. né? Mas quando a gente olha para lá o início da nossa infância, a nossa tendência, atividades que você sente mais prazer, Que faz com muita entende? facilidade. Por isso que naturalmente. existe aquela perspectiva, né, da orientação profissional, dos testes vocacionais. Por quê? Porque, obviamente, existe... se você associa algo que você já faz bem, se você fizer melhor a cada dia, e você Perfeito. treinar isso, né? E aí, isso que eu estou dividindo com vocês, eu aprendi com o meu personal trainer, que é um coach. E ele sempre diz, né? Faça melhor aquilo que você já faz bem. Todos os dias. Que é Exato. a lógica da treinabilidade. Né? Então, vou deixar aqui registrado, agradeço a contribuição de Ricardo Falcão, né? Não só em relação a isso que eu aprendi, é um colega coach como nós, e aí faz toda a diferença o personal ser coach. E é porque uma orientação que você leva para a vida, né? isso, e aí também tem isso que a gente está falando, né? A compreensão de que o indivíduo não é só exercício físico, o indivíduo ele é integral. Exatamente. Né? E quando eu falo de trajetória profissional, um dos fatores que eu sempre levei em consideração é que nós, enquanto para o mercado de trabalho, para a produção do trabalho, nós somos recursos humanos, um organismo que precisa de água, de se alimentar, não é verdade? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Questão do café da manhã. É óbvio que se você vem para aqui privada de alimento, né? Chega um momento que você não vai ter energia para Então, dar. é ter o importante mesmo quando a gente rendimento. pensa no estilo de vida, como você falou. Eu tenho um estilo de vida saudável, vou trabalhar em algo que não me permite, por exemplo, o nível de estresse que eu vou ter. Isso vai influenciar Isso, na minha exatamente. performance, né? E aí é legal quando a gente olha para a trajetória profissional, né, que é o tema que a gente está falando aqui hoje, e aí a gente trouxe todo um leque aí de ferramentas que ajudam você a ter essa visão dessa trajetória, a traçar isso, né, a trilhar essa trajetória. E a gente associa isso muito, perdão, às escolhas pessoais também, a nossa qualidade de vida, aquilo que você se enxerga fazendo e encontrando esse caminho da felicidade. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas assim presas a uma zona de conforto, presas a um ambiente de trabalho, presas a uma condição de emprego, simplesmente por medo, né? Por esse medo que eu acredito muito, e você me corrija se eu estiver errada, e esse medo está muito atrelado exatamente a essa falta de visão, né? Essa falta de trajetória, de entender o que você já fez e entender o que você pode fazer daqui para frente, né? Porque o que acontece? O que faz com que a gente se mova é o senso de autoeficácia, que depende da autoconsciência. E como é que a gente gera autoconsciência? Autoconhecendo-se. Nossa cultura não promove autoconhecimento. Verdade. Porque se a gente for olhar por uma perspectiva histórica das relações sociais, não era interessante para quem está no topo que os indivíduos tenham análise crítica. Nem sobre Ou si mesmo. reconheça, exato, ou reconheça o potencial de habilidade que tem nas mãos. Porque eles que reconhecem para que faça A o manipular uso do você recurso, de acordo com o que entende? seja conveniente Então a pra gente eles. historicamente a humanidade ela não é estimulada ao autoconhecimento, né? Exato. E hoje em dia essa lógica se inverte. Hoje em dia todos nós estamos cada vez mais impulsionados a isso. Não é à toa que a minha profissão está em alta. Novamente, os cursos de psicologia hoje tem aquela questão do vestibular, né? As pessoas procurando. Sim. Coach, a profissão do coach, mundialmente falando, cresce Isso. cada vez mais, né? Justamente por isso, porque as pessoas, elas reconhecem a necessidade de se autoconhecer. Estão sentindo essa necessidade, Exato. né? E apesar da gente... E aí eu abro um parêntese aqui para defender aí a minha profissão, porque eu amo ser coach, amo o que eu faço. Eu gosto muito de falar, e as pessoas que hoje criticam o coach,
que hoje fazem chacota, que hoje fazem piadas, que hoje rotulam o coach, provavelmente são aquelas pessoas que, primeiro, não conhecem o grandioso trabalho que é feito por um profissional sério de coach. E segundo, essa é uma pessoa que realmente está precisando se conhecer mais. Porque muitas vezes, quanto mais a gente se afasta daquilo que a gente é, a gente tem medo, né, de se conhecer. A gente tem medo de acessar os nossos próprios monstros, os nossos fantasmas. Então, é muito mais fácil a gente criticar o trabalho de alguém que está ajudando pessoas a se entenderem, a se encontrarem, a serem melhores, do que a gente se arriscar a conhecer o nosso lado escuro, né? Porque todos nós temos, tá? Eu tenho, a Rê tem, todo mundo tem o seu lado mais escuro aí, que são os seus medos, são os seus traumas, são aquilo que te limita, as suas crenças. E encarar isso, tomar decisão de acessar isso, tem que ter muita coragem. Então, é muito mais fácil para outras pessoas que não conhecem o efeito coaching, né, da metodologia, do processo em si, criticar, né, o que um profissional de desenvolvimento humano está fazendo, do que arriscar a se conhecer, né, a olhar para o seu lado não tão bom, né, que tem que ter coragem. Lembrando que olhar para si e esse processo é um processo de dor. Exatamente. Como a vida, né? É natural ter dor na vida. E ninguém quer sentir dor, né? Mas essa é a questão, coragem. Porque as pessoas têm que entender a diferença de dor e sofrimento. Dor é inerente, sofrimento é uma opção. Exatamente, perfeito, Rê. Olha só, a gente recebeu aqui uma pergunta, né? Aqui é o Micael Henrique de Simões Filho, Bahia. Oi, Micael, um grande abraço para você. Obrigada, tá? Desde já por você estar aqui. E ele colocou aqui, na verdade, que legal. Ele botou, quero deixar os parabéns à Rádio Joia pela programação maravilhosa. Aproveitar também para mandar um super abraço para Renata, onde essa mulher chega a sucesso. É verdade, viu? A cara dela já é de sucesso, hein? Obrigada. Sempre transbordando conhecimento e mostrando na prática que unir a trajetória pessoal e profissional é um estilo de vida. Gratidão. Ai, que lindo, Micael, isso que você falou. Realmente é um estilo de vida, né? Você fazer escolhas que condizem aí com o seu estilo, com aquilo que realmente tem a ver com você. E não dá pra gente desassociar profissional do pessoal. Obrigada pela sua participação, tá? Tô aqui também aproveitando um pouquinho, né? Tomando dessa fonte aqui da Rê. E, de fato, ela é uma mulher aqui que tem muito para acrescentar pra gente. Quer deixar um recado aí pra ele? Rê, fique à vontade, hein? Gratidão a minha por essa oportunidade, né? E agora há pouco tínhamos 3 mulheres aqui no estúdio, né? Que é algo que eu também gostaria de pontuar. A realidade da mulher, nesse contexto que a gente está falando... Me senti um vilão, tá? Ele voltou. Eu acabei com isso. Eu acabei com as 3 mulheres. Mas daqui. você tem uma alma feminina. Todo florido. Mas sim, de fato, há uma especificidade em relação à questão da mulher e carreira. Né? Inclusive, na minha formação, a gente tem um módulo específico para tratar as questões de mulher, né? Por exemplo, Karina, ela está grávida, né? E agora há pouco, antes de ao ar, a gente estava falando justamente sobre isso, algo que precisa ser planejado, algo que precisa ser administrado, né? Para as suas atividades. E nós passamos por conflitos específicos, não são maiores ou menores do que um homem, mas são específicos, né? E quando a gente fala dessa perspectiva do estilo de vida, o respeito ao estilo de vida, respeitar, inclusive, como eu estava falando agora há pouco, o recurso orgânico de cada um, né? E aí eu estou falando não só da diferença homem e mulher, não numa perspectiva de gênero, mas numa perspectiva de organismo humano, e estou falando também nas individualidades, né? Uma mulher tem um organismo que é da mesma espécie que a outra, igual a outra, mas ela tem uma história de vida que, por exemplo, a leva a ter uma oscilação hormonal diferente, né? E quando a gente pensa nisso, uma vez uma amiga minha falou assim, mas se for para pensar nesse nível de detalhe, a gente não vive. Não, vive sim, vive melhor. Quando a gente pensa nesse nível de detalhe, a gente encara a dor de se autoconhecer. Não é um processo fácil. A tendência é fugir, como Karina falou. No entanto, os efeitos potenciais de melhoria da saúde e qualidade de vida são elevadíssimos. Porque você tem consciência, né? Todo ambiente em que você tem consciência, o seu movimento é diferente. Isso. E aí é como você falou, Karina, a questão... É muito bom ouvir de você, né? Eu também, assim como você, defendo muito a profissão coach. Tem pessoas que ficam me questionando em relação a como fica a psicologia e o coach. Para mim é muito claro, porque há uma diferença nítida. E é muito claro. Quem faz o trabalho sério sabe a diferença e não tem... Não tem dúvida. Não tem dúvida, né? Então, né? é importante também que a sociedade saiba essa diferença e cabe a nós esse papel de educador, né? Sim. Então, assim, quando você
quando alguém passa por um processo de coach, e aí vale aí para os ouvintes analisar isso, né? Fica a reflexão. Você conhece alguém que já fez um processo de coaching? O que aconteceu na vida dessa pessoa? Como ela era antes e como ela se tornou depois, né? O mesmo tipo de pergunta que a gente pode fazer para alguém que passou por um processo de psicoterapia, né? Se de fato passou pelo processo, houve mudança, houve transformação. Perfeito. E o indivíduo humano, como espécie, e eu estou buscando as bases etológicas da nossa construção, ele vai no sentido da melhoria, no sentido da alta performance, no sentido da produtividade, né? Da lógica natural do organismo no mundo. E cada trabalho desse tem a sua esfera aí de acessar coisas diferentes, Exatamente. né? No coaching, a gente trabalha sempre a questão da performance olhando do presente para o futuro. Exato. Quando a gente vai para processos de psicoterapia ou terapia, a gente já vai trabalhar outras esferas, como questões até mesmo que você já vivenciou no seu passado, coisas da infância, que não cabe ao coach acessar isso. Isso é muito importante ser dito. Então, muitas vezes as pessoas, elas... mas eu tinha um trauma, eu tinha algo que me travava e depois que eu fiz o processo de coaching, eu perdi isso. Pode acontecer? Pode. Nada impede, até mesmo Sim, porque claro. as ferramentas que o processo de coaching ele disponibiliza são riquíssimas, são ferramentas que fazem com que você faça reflexões muito profundas. Agora, que o trabalho ele não vai por esse caminho, isso é um fato. Então, É isso mesmo, o serviço não vende isso. O processo de coach, ele não vende terapeutização. Porém, é um processo que pode ser terapêutico. perfeito, exatamente, Rê. Gente, é muito bom bater esse papo aqui com a Rê, ela que também é professora universitária, né, membro aí da BRH, também aqui na Bahia, e da IBAP, traz aí a sua visão, né, a sua experiência como psicóloga, como educadora, como master coach também, que ela trabalha com isso, terapeuta comportamental, e mais adicionando aí a metodologia Lego no seu formato de trabalho, uma metodologia inovadora, uma metodologia que faz com que você expresse aí através da sua criatividade, através muitas vezes até do seu instinto, né? Porque você vai fazendo ali em um movimento tão natural, aquilo que você sente, aquilo que você tem como representação de vida e aquilo que você quer para a sua vida e como você pode construir isso. Muito bom falar um pouquinho sobre trajetória profissional, plano de carreira, bater esse papo aqui com a Rê. Rê, acabou, Rê. Oh, que pena. Ai, Mas que eu já legal. sinto que essa trajetória aqui com a Rádio Joia, ela não tem um ponto final, não, né? Diego? Não, todo mundo chega aqui se apaixona. Eu já vi que passar por aqui é demais. reticência. É a tendência, você vai ficar. Que legal. A gente tem aqui um comentário do Davi Mello na nossa live do Facebook. Ó, o Davi colocou aqui, deixou de ser uma entrevista para ser uma aula. Uau, que bom que você curtiu, Davi. A Renata Mussi fala com muita propriedade, de forma didática, o que é melhor. Show de bola. A Rê aqui é uma Davi é monstro, suspeito viu? porque ele foi meu aluno duplamente. Ai, que lindo, Ele que foi legal. meu aluno na graduação de psicologia e depois na pós em gestão com pessoas. Mas aí eu acho que esses feedbacks... Obrigada, tá, Davi? Um grande beijo pra você. Se conecta sempre aqui com a Rádio Joia. Eu acho que esses feedbacks é o que mostra realmente que a gente está no caminho, né? É verdade. Que mostra que a gente está fazendo um trabalho de escolha com alma, né? Com propósito. E mais do que isso, um trabalho correto, consistente, de resultado. Porque quando o feedback vem de uma mãe, né, de um irmão, É de suspeito, alguém, né? É suspeito. Aí, não, tá falando isso que é minha mãe quer me ver fofinha verdade. na fita. Mas quando vem de alguém que já vivenciou um trabalho com a gente, que já viveu uma experiência, que sentiu na pele o resultado daquilo que a gente faz, isso traz uma recompensa muito grande, né? É verdade. É bem pontuado que você traz a questão do feedback, né? Quando a gente Sim. avalia. O feedback, quando tem o afeto como prioridade, ou seja, mãe, família e tal, é um feedback que a gente suspeita. Mas quando o feedback vem a partir dos resultados produzidos daquilo que você faz, mesmo que depois venha a gerar qualquer tipo de afeto, porque é comum também, né? A gente lida com pessoas. Criamos Então, laços, exatamente. A gente já recebe de uma outra forma. Perfeito. O que você gostaria de dizer aí para essa galera, para a gente encerrar aí, sobre a trajetória profissional, sobre carreira, sobre o que você faz? Aproveita, manda o seu recado e deixa os seus contatos. Então, hoje o que eu falo muito é a questão de decidir ser você, né? Decidir ser você não é fácil, porque passa pelo processo de autoconhecimento, é um processo doloroso, porém, fica a dica, dor é diferente de sofrimento. Sofrimento é o significado que a gente dá à dor, que a gente estende e alonga para o momento presente da vida e nos paralisa diante do que a gente tem que fazer para resolver aquela dor, né? Nessa perspectiva que você falou do Lego, poucas pessoas conhecem, né? E eu tenho aberto oportunidades de conhecer a metodologia. Fiquem atentos às minhas redes sociais, né? Que eu vou estar dando a oportunidade Onde de que a vocês gente se encontra aí na net? @mussi.renata. Mussi, MUSSI.Renata.
Especificamente, eu estou trabalhando com workshops, né? Temáticas. Então, eu vou trabalhar com profissões, mulher poderosa, que é o ser mulher na vida, carreira, e o workshop Construtor de Si, que é justamente esse mergulho maior de quem sou eu e para onde eu quero ir na minha área profissional. Legal, legal. Então, gente, se você quer saber mais sobre o trabalho da Rê, tá aí, né, dos contatos dela, @musi, com 2 S, e .renata. Então, vai lá, conhece mais o trabalho dela, entre em contato com ela, tira dúvida, né? De repente, você ficou com vergonha de fazer a pergunta aqui no ar, manda lá para ela no direct, manda uma mensagem para ela para entender mais sobre esse trabalho incrível que ela faz. E, Rê, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui, trazer mais conteúdo pra gente aqui, como disse o Davi aí, muito brilhantemente. Foi uma aula, né, Davi? Que a gente possa ter mais aulas como essa, não só com a Rê, mas também com outros profissionais aqui no nosso programa Evolução. Gratidão, tá, por você ter vindo. A gratidão é recíproca, né? Na semana passada, eu participei do grupo de produtividade com Karina e foi super produtivo. Legal. Por exemplo, isso já está tendo efeitos na minha vida essa semana. Hoje eu cheguei no tempo certo, mesmo com o trânsito. Não deixei de fazer minha atividade física antes de vir para cá, que a princípio eu tinha pensado em não, mas que você consiga aí nessa sua trajetória impactar ainda mais pessoas, levar ainda mais essa visão aí de trajetória de carreira, que eu acho que é muito importante a gente ter isso bem alinhado, porque o ser humano ele precisa ter essa visão, né, do que eu vim fazer aqui como pessoa, como profissional. E esse trabalho seu é muito bonito, tá? Obrigada. Galera que está acompanhando aí pelo Facebook, muito obrigada aí a participação de vocês, tá? A Mariluz também mandou um grande beijo aqui, disse que já está esperando o Wagner. Calma, Mariluz, que ele já chega aqui. A gente teve aí uma puxada na nossa programação, mas já entra o Maturidade no ar. Se você está acompanhando pelo site, pelo aplicativo, fica aí, tá? Não sai daí que tem Maturidade, tem pra você. Nossa, tem super quinta hoje aí, o dia todo pra você se acabar aqui junto com o Coscoba e toda a equipe da Rádio Joia, tá? Coscoba, tô indo, hein? Valeu, mocinha. Tá tranquilo e favorável? Tranquilo e favorável, mais do que perfeito, minha joia. Isso aí, tá bonita essa transmissão da Rádio Joia, hein? Tá, rapaz, coisa de primeira, hein? Parabéns. Modéstia à parte, hein? Tá muito boa. Arrasando aí, o rodapé do nosso vídeo, gente, tá? Aí foi o Silva. Tem que dar os créditos, Silva, né? Arrasando, a qualidade da imagem aqui com o nosso Super Coscoba. Aí são as câmeras. Muito bom. Ah, deixa de bestagem, você vigia, viu? Gente, muito obrigada mais uma vez. Até quinta-feira. Agradeço a operação que foi da Lid hoje. Ah, Lid, que tá aqui nos bastidores. Vai super suporte a Coscoba. Daqui a pouco vai demitir você, hein, Coscoba? Deus te ouça. Vai dar férias. Minhas férias. Hoje eu tô de carrapato. Sabe quando você tá de carrapato? Sei, grudadinha aí, né? Eita, que tem espaço pra todo Deixa mundo aí, Flávia viu, minha beber nega? que você Você vai ver, aproveite. Não, mas é aprendendo, rapaz. Tô de aprendiz. É isso, vamos que vamos. Um ótimo final aí de semana, né? Já estamos chegando na nossa quinta, amanhã é sexta, dia de sextou. Então aproveite aí. Mulher e moté. É o quê? Os 3 M's. O quê? Amanhã. Amanhã? O que é que tem? Os 3 M's. O que 3 M's? Mulher e moté. Bora lá. Gente, Tchau. depois dessa, um grande abraço. Até quinta-feira que vem. Acesse radiojoia.com. Baixe o nosso aplicativo através do Google Play ou confira nossa programação ao vivo pelo aplicativo Radiosnet. Rádio Joia, a sua rádio. Você está na Rádio Joia. Rádio Joia. Baixe o aplicativo da Rádio Joia no Google Play ou no aplicativo Radiosnet.